A gente está aqui hoje com o Rodrigo Pedrini, um cara com uma visão empreendedora e uma vivência muito legal, que está trazendo a sua experiência aqui para Joaçaba, tanto no setor público como no setor privado, à frente das empresas dele e da família. A gente vai ter um bate-papo hoje aqui sobre empreendedorismo, inovação, políticas públicas e muito empreendedorismo. Então, roda a vinheta. Então a gente está aqui hoje com o Rodrigo Pedrini, meu brother, meu amigo. Estamos aqui, fazia tempo que a gente estava tentando marcar esse podcast. Então aqui, estamos juntos hoje aqui para falar sobre um pouco da tua vivência, Rodrigão, da nossa experiência enquanto empreender, dos desafios que a gente estava aqui nos bastidores falando um pouco a respeito disso, né? Como está desafiador hoje empreender, não é mais um espaço para amadores, né? Sim. E a gente quer que você traga a tua experiência. Então seja muito bem-vindo ao episódio 25 do PlanoCast. Valeu, meu amigo Tomás e Totti. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, até porque é sempre bom a gente conversar e trocar experiências, né? Já agradeço desde já por essa abertura, por esse momento, por essa troca de informações. No mundo empreendedor, a troca de informações a gente sabe que é uma das coisas mais valiosas que tem, né? O conhecimento que a gente recebe e o conhecimento que a gente pode daqui a pouco estar passando também para as demais pessoas. Então, é isso, estou à disposição aí para responder todas as perguntas que eu souber e vamos que vamos. Acho que eu tenho alguma experiência legal também que pode servir de exemplo para outras pessoas. Acho que isso é uma coisa bacana. Então, desde já te agradeço e é isso aí. Legal, Rodrigão. Sabe que a gente no plano empresarial, a gente está criando aí um movimento que a gente chama de guardiões da economia, né? Porque a gente vê assim que tem o médico lá um guardião da saúde, o advogado é um guardião da justiça, digamos assim, e o empreendedor, da forma que a gente vem entendendo e, digamos assim, desmistificando um pouco esse mundo, ele é um guardião da economia. A gente vê as coisas acontecendo porque tem um cara corajoso ou uma senhora corajosa que encara o desafio de empreender, abre portas, encara todos os desafios que está incluso nisso, para fazer a economia girar, para realizar um sonho e tudo mais, né? E você, uma coisa que eu vejo legal, você teve uma experiência fora, né? E veio para Joaçaba para empreender. E você é um empreendedor em Joaçaba hoje, sim, né? Conta um pouco da tua história, quanto tempo você ficou fora, como é que foi essa vivência lá fora, o que você viu e o que você está tentando trazer para Joaçaba hoje, para tuas empresas, para os teus negócios, para a política, o que hoje você soma nesse sentido para a gente? Sim, desde muito cedo eu sempre tive assim, o intuito de aprender coisas novas, de morar fora, sair um pouquinho da alçada da família para aprender coisas novas, né? E tanto é verdade que eu quando estava na segunda série do segundo grau, eu cheguei para meu pai e para minha mãe e falei, ó, no ano que vem estou indo fazer o terceirão em Florianópolis. Eles se assustaram, mas como assim? Eu falei, não, já vi com um amigo meu que tem apartamento lá, já vi o cursinho, tá aqui a matrícula, vou fazer o terceirão fora porque eu quero fazer faculdade fora de Joaçaba. E assim foi, graças a Deus deu tudo certo, fiz o terceirão em Florianópolis e já comecei o curso de Engenharia Química na sequência na Universidade Federal de Santa Catarina. E para mim a faculdade de engenharia foi uma grata surpresa, assim, e foi muito bom. Por quê? Porque no primeiro momento eu queria fazer odontologia, né? Por alguns motivos, queria fazer odontologia e tudo mais, mas aí no final das contas eu comecei a pesquisar um pouco mais a abrangência da engenharia química e vi que era um dos cursos que mais tinham, assim, aberturas dos demais níveis, assim, que você possa imaginar de empresas, né? Tanto na parte técnica, quanto na parte, assim, de diretores de empresas, a quantidade de engenheiros químicos que são CEOs, que são diretores de grandes empresas, por ser uma faculdade que tem, assim, muita física, muita matemática, tem até, as pessoas acham que é mais química, mas não é, mais física, mais matemática, um tanto muito bom de química, e toda essa parte analítica, vamos dizer assim, faz com que a pessoa desenvolva um raciocínio diferenciado, né? Hoje eu olho assim para tudo, eu vejo números, eu vejo medidas, eu consigo quantificar uma velocidade boa, eu considero uma velocidade boa, e ver oportunidades, porque a gente, na faculdade de Engenharia Química, é resolver problemas de variáveis múltiplas, né? Não é uma ou duas, não é x e y, né? São variáveis múltiplas. E já fiz faculdade de Engenharia Química por 4 anos e meio, e o estágio curricular obrigatório, que foram mais 5 meses que eu trabalhei na Petrobras, na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Curitiba. Foi uma experiência maravilhosa, que é uma das maiores refinarias do país, e trabalhei assim com as pessoas do mais alto gabarito. Foi assim sensacional. Trabalhei na parte de tratamento de efluentes industriais. E depois disso, né, logo na sequência, fiz alguns concursos, passei, mas já consegui uma oportunidade na Whirlpool, que é uma das maiores empresas, né, até quando eu trabalhei lá, alguns anos atrás, era a maior empresa de eletrodomésticos do mundo.
E aí sim foi uma escola para mim, porque aí a gente trabalhava com ferramentas de gestão as mais avançadas que existiam, né? Desde as ferramentas do Lean Manufacturing, né? 5S, toda a parte de Lean Office, todas essa parte de melhoramento dos processos industriais mesmo, né? Melhoramento na causa raiz dos problemas. E depois ainda começou a implementação do World Class Manufacturing, que aí é uma coisa assim que pouquíssimas empresas no mundo têm. Então a gente estava sempre muito bem assim adiantados com relação a isso. Então eu participei do treinamento de escola de líderes também, aceleração de carreira para pessoas jovens, como eu era jovem, né? Como se fosse um programa de trainee. Eu não entrei no programa de trainee, mas é como se fosse dentro da empresa eles escolhem as pessoas que eles veem que tem perfil e faz uma aceleração da carreira. Então cresci super rápido na empresa e eu sempre tive o querer, vamos dizer assim, de ter uma qualidade de vida e também de ter uma família, né? Ter esposa, ter filhos. E a vida que eu tinha, eu não estava conseguindo parar para ter esse momento também, vamos dizer, ter esse equilíbrio também com essa parte que eu desejava. Aí então eu retornei para Joaçaba porque eu também tinha essa vontade de empreender, né? Por causa dos meus pais, dos meus avós, as pessoas que sempre tiveram comércio na cidade e outros negócios. Então eu tinha esse querer de voltar para Joaçaba, mas sempre ficava aquela pulguinha atrás da orelha, será que eu estou fazendo certo ou não? Aí juntou, né, essa questão da família com a questão do empreendedorismo e eu sempre tive o querer de participar da vida pública também. E morando em cidades grandes, né, como Joinville, interior de São Paulo capital, fora do país um tempo, não tinha como. Então eu vi que Joaçaba convergia, todas essas questões convergiam para Joaçaba. Resolvi voltar e estamos aqui hoje, graças a Deus, conseguindo realizar todos esses sonhos que eu tinha também. Legal. Ô, Rodrigo, deu quanto tempo fora aí entre a tua... Você saiu para estudar, depois você não voltou, né? Não, Você eu já fiquei seguiu 16 anos fora. Eu 16 fiquei dos anos. 16 até os 32 anos morando fora de Joaçaba. Morei em Florianópolis, Curitiba, morei em Joinville, morei em Rio Claro, no interior de São Paulo, morei em São Paulo capital, e São Paulo capital foi o que me fez voltar, né? Nesse meio tempo eu morei um tempo nos Estados Unidos, no México, trabalhei fora do Brasil um tempo na Europa também, mas assim, São Paulo capital foi quando eu falei assim, quero voltar para uma cidade menor, para ter mais qualidade de vida, porque lá realmente assim, é muito bom para as pessoas que querem assim trabalhar e viver e só trabalhar, é maravilhoso. Agora para outras questões, uma cidade menor, e eu já conhecia essa realidade porque eu sou daqui, né? Uhum. Então resolvi voltar. Legal. Ô, Rodrigo, o que que é a Joaçaba que você encontrou nessa volta? Que são 16 anos, né? Você ficou metade da vida praticamente fora, metade da vida dentro, né? O que Sim. que foi a Joaçaba que você encontrou depois de 16 anos? Assim, né? Nós, assim, nascidos e criados em Joaçaba, é difícil a gente falar mal, né? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca vou falar mal de Joaçaba. Sempre vinha para cá passar férias e tudo mais. Mas eu sempre enxerguei Joaçaba com um grande potencial e por um tempo eu vi Joaçaba com um grande potencial represado. Uhum. Então, assim, até o meu querer de participar da vida pública é justamente para a gente conseguir tirar essa represa que tinha na questão do desenvolvimento sustentável do município, deixar Joaçaba com uma cara mais de cidade modelo para o Brasil, não digo nem só para o estado, mas para o Brasil também. E até por isso que eu coloquei meu nome a pleito super cedo, né? Na verdade, eu voltei para Joaçaba em 2018, no final de 2018, e em 2020 já teve o primeiro pleito municipal e eu já coloquei o meu nome à disposição do partido que eu já estava fazendo parte e tive a grata surpresa de ser eleito, né? Porque eu imaginava que eu até faria uma boa eleição, mas não imaginava que eu já seria eleito já no primeiro pleito. E Uhum. fui bem eleito e a gente vem conseguindo fazer um mandato também bem consolidado, lúcido, com ideias boas e o pessoal tem dado feedbacks bons a respeito do mandato também. Uhum. Rodrigo, eu percebo assim, a gente lida aqui no plano empresarial com algumas empresas, né? E a gente Uhum. percebe assim que existe uma dificuldade normal do empreender, mas a gente costuma até brincar com uma frase que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E muitas vezes a gente vê o empreendedor realmente assim no ambiente hostil, não é tão fácil esse movimento de empreender, mas também pode ser mais fácil com atitude, com mentalidade, com visão, Sim. com uma série de coisas, né? E você, quando chegou em Joçaba, um dos pontos assim que ficou, digamos assim, claro na tua presença enquanto uma empresa da família foi as mudanças que você fez Sim. na Casa Pedrini, né? E assim, o porquê disso? Porque se a gente fala assim, uma loja tradicional, existia um jeito de ser, um jeito de fazer, né? Eu vejo que você aparentemente manteve
várias coisas também, não, você não transformou tudo, mas transformou muitas coisas, né? O que mudou na Casa Pedrini? O que você quis mudar? O porquê digamos, essa repaginada que você procurou trazer? Sim, é justamente isso, né? A Casa Pedrini ela foi fundada em 1920. Na verdade, ela foi fundada antes, é que a gente não tem como provar, né? Porque Uhum. naquela época não tinha CNPJ, não tinha aquelas coisas todas, né? Mas quando ela foi criada, as primeiras documentos, fotografias que nós temos são de 1920. Então, por isso que nós colocamos essa como uma data oficial. E já passaram algumas gerações. No início, eu trabalhava com produtos de fabricação própria, produtos para celaria, produtos em couro. Aí, isso na época do meu bisavô. Então, nós estamos falando assim de início do século XX. E aí, posteriormente, o meu avô já fez uma primeira mudança. Ele já trabalhava com secos e molhados, era como se fosse um mini mercado. E depois ele foi migrando para essa parte de utilidades domésticas e ferragens, e onde foi até o início dos anos 2000. Quando meu pai assumiu, né, com o falecimento precoce do meu avô, meu pai e a minha tia assumiram, eles entraram com algumas outras áreas, vamos dizer assim, né, camping, pesca, alguns outros produtos, e a gente vinha trabalhando de uma maneira. Como eu fiquei muito tempo fora e também tive essa experiência de 10 anos numa multinacional, eu queria, vamos dizer assim, implementar algumas outras coisas, alguns outros modelos, e eu sentia essa necessidade de deixar a loja de uma maneira assim mais contemporânea, vamos dizer assim. Que a loja ela tinha essa pegada bem tradicional, família, produtos tradicionais, mas eu estava percebendo um momento também que a gente precisava de produtos mais modernos, de produtos novidades, aquelas coisinhas que muitas das vezes você só encontra na internet, eu estava querendo colocar na loja. E daí, para isso, a gente precisava também fazer toda uma repaginada na nossa identidade visual, porque a gente tinha uma visão muito clara, nós, de dentro para fora da loja. Mas eu contratei uma consultoria para me auxiliar a fazer essa mudança de como que as pessoas também estavam enxergando a Casa Pedrini, né? Qual que era o olhar de fora para dentro. Então a gente foi buscar uma marca nova para chamar a atenção das pessoas, para a gente tinha um desafio, né, de manter essa questão da tradicional, mas o tradicional que se renova. Então, era essa a minha ideia, e isso a gente conseguiu fazer, porque a gente fez uma nova marca, remetendo às marcas que tinham lá no início do século XX, lá no início dos anos 1900. Então, se você perceber hoje, a marca Casa Pedrini, ela é um formato de uma elipse, é um carimbo, da maneira que as pessoas usavam lá no início do século passado. E a fonte que está escrito o Casa e o Pedrini é uma Century, que era uma das principais fontes utilizadas. As cores metálicas eram as cores que eram utilizadas, o chumbo, a prata, o ouro. Então a gente fez todo um trabalho de pesquisa e é uma marca, vamos dizer assim, contemporânea também ao mesmo tempo, porque é uma coisa bonita, uma coisa nova, mas ela remete àquele início, então é o tradicional que se renova. E a gente começou a fazer exatamente isso, a gente manter o portfólio de produtos tradicionais que nós tínhamos, né, contados e medidos, ferragens, ferramentas manuais, horta e jardim, pesca e camping, mas a gente também começou a trazer os produtos, novidades, os produtos que você só encontrava na internet, a gente começou a fazer isso. E cortar também muitas das vezes os intermediários, né? Porque a minha avó, o meu pai não fizeram nada errado, mas eles tinham os fornecedores deles, as pessoas que passavam, muitas das vezes o viajante passava na loja para fazer a venda. Eu já fui por um caminho assim, cortar todos os intermediários possíveis, comprar direto da importadora, fazer compras maiores para ganhar um pouco mais na margem. E foi esse trabalho que a gente começou a fazer a partir de 2019, que foi o ano que eu realmente assumi, que a gente conseguiu. Eu fiz a compra da parte da minha tia no final de 2018, início de 2019. Depois eu e os meus irmãos também compramos a parte do meu pai e a gente começou a fazer essa transformação. E agora tem mais desafios, porque com a pandemia daí mexeu tudo, né? Nós vínhamos muito bem, né, numa crescente muito grande, assim, consegui botar em prática muita coisa que eu aprendi na minha experiência profissional na Whirlpool, por exemplo, mas a pandemia, eu confesso que está sendo, pós-pandemia, está sendo muito desafiador, porque mexeu muito. E a gente conhece, né, pelas metodologias, como por exemplo a SWOT, né, nós temos as nossas ameaças, muitas ameaças nós temos dentro da nossa empresa, mas tem muita coisa de fora, né? Os fatores externos a gente não controla. Então,
É isso que a gente está tentando se readequar nesse momento com o site e tudo mais. Entendi. Ô, Rodrigo, mas é uma coisa que eu vejo que é legal, né? Você tá, por exemplo, você teve uma experiência fora, numa multinacional, que tinha negócios, que tem negócios no mundo inteiro, com diferentes culturas, com diferentes realidades, né? Você consegue trazer algum exemplo prático, assim, ó, isso eu vi na Ripple e trouxe exatamente como era feito lá, ou eu adaptei? Tem alguma ferramenta prática? Porque uma coisa que eu vejo que é interessante, né? A gente trabalha com essa consultoria com algumas empresas e também tem a imersão plano A, que a gente é um primeiro contato que muitas empresas passam a ter com o planejamento estratégico, por exemplo, né? E uma coisa que para nós chama bastante atenção é quando o empresário chega e fala assim, não, mas esse exemplo que você está trazendo da Nike, por exemplo, não serve, eu quero um exemplo de uma empresa real aqui. Sim. Né? E a gente tem vários cases, a gente traz isso numa realidade também, mas um ponto que eu percebo muito é o empreendedor achando que a gente vive como se fosse numa outra realidade paralela ao mundo. Não, mas essa empresa é grande, pô, então a minha não vai ser grande nunca. Então, o que você consegue assim traduzir de ferramentas que você viu e que hoje você consegue aplicar, ou que você aplicou nessa pivotada que você deu na Casa Pedrini? Sim, olha, praticamente tudo, eu vou te dizer, porque o que muda para a utilização da ferramenta é nada mais, nada menos que a escala. A ferramenta, ela pode ser utilizada desde uma lojinha pequenininha até uma multinacional. Você pega, por exemplo, um 5S, organização, né? Olha, na nossa família, nós já tínhamos um estoque, por exemplo, muito bem organizado, né? Então, isso a gente não precisou mexer muito. Agora, quando a gente fala de ferramentas de gestão, intuitivamente a minha avó já fazia, meu pai já fazia com os funcionários, mas eu implementei mais questões mais técnicas que eu aprendi. Toda a parte de feedback, chamar uma pessoa para fazer uma conversa franca e dar uns feedbacks de como o tratamento que deve ter com o cliente, como que deve ser uma questão da venda. Por exemplo, uma pessoa entra na nossa loja hoje, o atendente da pessoa, né, do nosso cliente, ele tem a missão de resolver o problema do cliente, independentemente se a gente tem o produto para vender para ele, para oferecer para ele naquele momento ou não. Por quê? Eu quero o produto tal, produto X. Eu não tenho na loja, mas se o senhor procurar na loja tal e tal, o senhor vai encontrar. Por quê? Porque esse cliente ele vai voltar na minha loja de novo se ele tiver um outro problema, alguma coisa para resolver. Agora, se eu disser não tenho, talvez numa outra vez ele vai achar num outro lugar e não venha mais na minha loja, vai num outro lugar pedir. Então, essa é uma questão de muito feedback, como que a gente tem que enxergar o cliente, porque era uma coisa que a Whirlpool ela colocava assim num outro patamar, o atendimento ao cliente. Eu trabalhei com engenharia de serviços, né? Como que na Whirlpool era assim, como que o técnico que vai consertar a geladeira, ele resolve o problema da geladeira na primeira ida na casa da pessoa. Então tem que ir na casa da pessoa, tem que identificar o problema, tem que resolver e de preferência em menos de 1 hora. Resolver o problema do cliente. Então isso a gente consegue aplicar. E na parte de tratamento de dados mesmo, né? Aquelas planilhas de Excel. Cara, o Excel ele reina do chão da fábrica até todos os lugares. O Excel ele reina. Eu acho que o software, nem quem desenvolveu o Excel imaginava que ele servia para tanta coisa, né? Que hoje usa até para programar lá no Visual Basic até... Enfim, a gente utiliza para fazer aí análise de dados, né? Que era uma coisa que o meu pai sempre fazia, mas era lá. Basicamente a parte financeira, mas a parte quantitativa, né? Um produto, uma chapa de fogão campeiro, quantos vendeu ano passado, em que época, tudo mais. Isso eu procuro fazer, eu tiro os relatórios e faço ano contra ano, e é esse material que eu utilizo para fazer as compras desse ano. Por exemplo, agora nós estamos entrando no inverno, produtos de inverno, aquecedores, todo produto de café, chá. Quantos eu vendi ano passado? Qual a previsão do tempo para esse ano? Então eu procuro cruzar dados para saber quantos eu tenho que comprar agora e ter a compra mais bem assertiva possível das quantidades e dos tipos de produtos que eu tenho que ter. Então, essa parte de ferramenta é tudo coisa que nas multinacionais você tem que saber utilizar. Não tem como ser diferente disso, né? E a outra questão é a melhoria contínua. Então, melhoria contínua dentro de um pequeno comércio, como é o familiar. A gente está sempre procurando fazer uma melhoria contínua, seja nas nossas redes sociais, como melhorar a maneira de vender o nosso produto, como que a gente faz para ter o produto certo na época certa, com o melhor preço. Então, tudo isso a gente procura aplicar no nosso dia a dia. E a gente tem reunião semanal com os funcionários, a gente tem assim uma parte que é bem família, mas não é porque é família que a gente deixa de sempre procurar melhorar também. Então, a gente tem procurado fazer tudo isso. E agora com o e-commerce, né? E o e-commerce é um desafio ainda maior.
Porque a nossa loja, ela já tem a tradição de ser uma loja há mais de 100 anos física. Mas no online é um pouco diferente. Eu não tinha como ter dois estoques, como uma Magazine Luiza, por exemplo, a gente sabe que tem. A gente tem um único estoque. Então a gente teve que fazer toda uma parte de desenvolvimento junto com parceiros nossos, para a gente ter um estoque único. E a gente, é um grande desafio conseguir com essa parte familiar dar conta de tudo isso. E a gente está aprendendo e se adequando aos novos tempos, né? Porque senão fica complicado, né? Ô, Rodrigo, mas aí você tocou num ponto que eu vejo que é interessante. A gente lida com algumas empresas que elas estão justamente nessa transição de geração, né? A gente estava conversando antes ali, a Casa Printa chega na quarta geração. Todo essa, acho que essa mudança que teve foi a mais disruptiva de todas, por esse momento aí da tecnologia, da gestão que a gente se encontra hoje, né? E uma coisa que a gente percebe em muitas empresas é que chega uma geração nova, com novas propostas, com novas ideias, com novos mecanismos de gestão. Normalmente, essa implementação ela faz com que tenha uma curva U, né, que a gente fala, né? Primeiro piora para depois melhorar. Isso aconteceu na Casa Pedrina? Você teve esse impacto assim cultural? Piorou para melhorar? E como que você lidou com isso no dia a dia? Na verdade, assim, quando a gente teve as primeiras conversas são as mais difíceis, né? É o aceitar que a gente precisa mudar para que a gente possa, porque aqui no nosso caso em Joaçá, por exemplo, vieram grandes concorrentes, né? Empresas grandes, e nós, pela maneira com que a gente trabalha, de ter uma loja multissetorial, talvez nós somos uma das lojas que mais tem concorrentes no mercado de joaçabense. Porque às vezes um setor nosso concorre com uma loja, outro setor nosso concorre com outra. Né? Hoje nós temos aí umas 8 categorias de produtos, então tem muito concorrente, né? Mas a gente precisava entender que precisava fazer essa mudança. Então esse primeiro momento não foi um momento assim tão fácil, né? Até porque eu trabalhava ainda com a minha avó, trabalho com meu pai, com a minha mãe, mas a gente foi fazendo. Num primeiro momento realmente não foi fácil, porque daí a gente teve que também investir um pouco mais em outros tipos de produto. O nosso cliente também ele veio mudando, né? Não era mais apenas aquele cliente tradicional que todo mês ele vinha comprar na Casa Pedrini, a gente começou a atrair um novo público, então o primeiro momento não foi assim tão fácil. Mas depois ali, vamos dizer, depois da metade ali de 2019, aí a gente teve um estilingue grande até com relação a vendas, né? 2019, 2020, início de 2020, a empresa estava numa crescente muito grande, né? Então essa crescente ela só veio parar de crescer foi com a pandemia, porque daí na pandemia daí foi aquela situação. E mesmo assim a gente se reinventou com a internet, com as primeiras lives de venda. As primeiras lives de venda foram um sucesso total. A gente começou bem no início das lives, antes delas tomarem essa proporção. Hoje em dia tem empresas que fazem lives de venda 2, 3 vezes por semana, né? A gente faz uma por mês, mas a gente começou bem lá nos inícios. Mas eu senti, sim, que teve esse momento, assim, eu não vou dizer que piorou, mas teve um momento que a gente teve que despender um pouco mais de recurso para daí, na sequência, começar a crescer. Mas eu também vejo que daí, quando também as pessoas da família mesmo e os funcionários viram que dava resultado, isso engajou bastante o time para que a gente continuasse nessa pegada, né? Agora já é um cenário um pouco mais diferente. Pós-pandemia realmente tem sido um desafio grande, porque aí assim não foi nem não é nem assim o tipo de público, é o público no modo geral ele mudou. O público no modo geral ele se acostumou a comprar mais pela internet, e na internet a gente sabe que tem alguns fenômenos que é difícil de competir. Porque, por exemplo, né, um produto, uma xícara, um produto Stanley, um produto térmico que está na moda. Eu estou concorrendo com todas as lojas do país e sempre tem uma loja que está na promoção. E a gente sabe que uma loja na promoção muitas das vezes é uma loja que está querendo fazer um caixa naquele momento para queimar um produto e está na promoção. Então é difícil, você sempre tem alguém para uma concorrência ainda mais desafiadora. Então está sendo difícil, mas a gente está se mantendo bem aí, vamos dizer. Ô, Rodrigo, e como é que você vê assim, ó, porque você pega, a gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, né, da questão dos desafios, de você ter realmente essa transformação física, digital, meio híbrida, e a gente vê assim os empresários locais, de uma forma geral, é um tanto desafiador isso, né, porque, como você falou, todas as lojas do país acabam concorrendo com a Casa Pedrini em diferentes segmentos, em diferentes momentos, né. Hoje, você tendo essa vivência, trabalhei numa multinacional, hoje tem um pequeno
digamos, uma pequena empresa local, né, mas que está num processo de expansão. Como é que você coloca hoje, até pela tua vivência também política, vamos colocar assim também, qual que é o principal desafio, a principal dor do empreendedor pequeno, local, de Joaçaba, da nossa região, para a gente ver assim se os nossos espectadores, nossos ouvintes Sim, estão se sim. identificando com os mesmos problemas. Como é que você vê? Eu até assim, né, na Câmara de Vereadores, né, eu sempre procuro levantar muito assim essa bandeira do empreendedorismo, porque eu sei realmente na pele o quanto que é difícil, né? Eu sei as questões da carga tributária, eu sei a questão, tem que pagar aluguel, tem que pagar todos os impostos, teve políticas públicas que interferiram nos últimos tempos diretamente nos nossos negócios, né? Recentemente foi implementado pelo governo do estado no mandato passado, né? Ainda no mandato passado, a diferença de alíquota de impostos do ICMS para o Simples Nacional. Então, você imagina, né? O Simples Nacional já é para ser um regime simples, mas que hoje em dia até os contabilistas têm dificuldade de te explicar, porque já complicaram tanto, né? Porque a gente sabe que o regime de lucro presumido e lucro real, sim, tem os destaques, ICMS, crédito, né? Tem crédito de ICMS. O Simples não tinha. Mas se vier uma nota faturada por São Paulo, que recolhe 4%, você tem que recolher a diferença de 12% em Santa Catarina agora. Você que tem que pedir para o teu contabilista para gerar guia para você pagar o imposto. Então, um imposto desse, muitas das vezes, é um funcionário a mais que você podia ter. E a gente sabe questões de PTU, outras questões que não são nada simples, né? Não são nada simples. Então, essas dificuldades que eu vejo que nós temos que ter políticas públicas voltadas para que a gente possa desamarrar esses nós e dar mais liberdade para o empreendedor. Porque se o empreendedor ele tem um produto, vamos dizer assim, que tem uma margem de lucro grande, ou que seja uma coisa muito inovadora, que não tenha nada parecido, às vezes se torna até um pouco mais fácil. Mas para quem está com produtos mais tradicionais, de dia a dia, sem prestação de serviço, as margens elas estão cada vez menores. E isso é um desafio muito grande. Então, assim, fazer uma leitura no momento não é uma coisa tão simples. A gente vê muitas vezes empresas abrindo e depois de 6, 7 meses fechando. Aqui em Joaçaba não é diferente. Não é a gente estava até comentando, né? Caçador, Videira, outras cidades aqui na região a gente vê isso acontecendo. E aqui em Joaçaba a gente vê isso acontecendo. Não é fácil. O aluguel ele pesa muito. E Joaçaba tem essa característica de ter um aluguel caro. Mas por que o aluguel é caro? Não é muitas das vezes porque o dono da sala ele está querendo se aproveitar daquele aluguel. A gente sabe que o mercado ele se autorregula. Isso é uma realidade. Se está caro é porque tem um IPTU caro. Como que a gente faz para ter um IPTU um pouco mais barato? O Joaçaba está passando por um momento de revisão do Código Tributário. Já dei algumas ideias de como que a gente faz isso. Às vezes, para o centro da cidade, que a gente fala que Joaçaba é um shopping a céu aberto, como que eu faço para quem quiser fazer uma reforma na fachada de um prédio antigo, para ele ter um retorno via IPTU, por exemplo? Né? Ou se eu criar uma rota de desenvolvimento sustentável para outros pontos da cidade com ruas específicas, como que eu faço com que o mini mercado se instale ali e tenha também um incentivo fiscal para ele se instalar ali? Não precisar só depender do centro, né? Da centro-dependência, né? Num conceito já de cidades inteligentes, que foi o conceito que foi feito no nosso plano diretor atual. Então a gente vê hoje, nós temos um plano diretor baseado em cidades inteligentes e nós temos um código tributário que não condiz. Então a gente tem que saber unir isso. Então a avenida Antônio Nunes Varela, até acho que você mora ali na Vila Pedrina, Antônio Nunes Varela. Antônio Nunes Varela, ela precisa se transformar num eixo de desenvolvimento sustentável da cidade, senão ela não vai nunca passar de uma rua que foi asfaltada. Então, como que a gente faz para fomentar com que uma farmácia, um mini mercado, um pequeno comércio se instale ali? Eu já fiz essa indicação para o poder público municipal porque a gente tenha incentivos fiscais. Vai ficar tantos tempos sem pagar IPTU ou tendo um abono no IPTU. Isso é um incentivo. Às vezes parece pouco, mas não é. Porque todas essas pequenas continhas, quando você bota na ponta do papel, às vezes é o que torna a conta 0 a 0 negativa. Então, é isso que eu vejo que a gente tem que ter essa interface aí, entre as associações, entre os lojistas, o comércio, as indústrias, para que a gente tenha essas políticas públicas voltadas para isso, né? Entendi. Ô, Rodrigo, você estava falando um pouco antes ali que na Ripple você chegou a liderar 1.000 pessoas na produção, né? E a impressão que eu tenho, né? Você mesmo quando saiu de Joaçaba, buscando um desafio na tua carreira e crescer,
você foi se posicionando e, de certa maneira, me corrija se eu estiver errado, as pessoas que estavam próximas de você também, de certa maneira, tinham essa mentalidade ou essa busca de ter uma carreira melhor, uma carreira Sim. maior e tal. Quando você volta para Joaçaba, tá? E você vê a mentalidade do joaçabense, o trabalhador joaçabense hoje, aonde que você vê que é os desafios, aonde que digamos, a nossa mentalidade pode se desenvolver, para que a gente também tenha essa, digamos assim, essa junção, né, de Sim. trabalho em conjunto. E como é que você aplica isso hoje na tua empresa? Como é que você falou um pouco antes de uma conversa direta, né? O Uhum. feedback verdadeiro. Como é que o empreendedor tem que fazer esse feedback e trazer uma construção de uma mentalidade, digamos assim, positiva para dentro da empresa? Sim. Realmente, quando eu trabalhava lá na Whirlpool, uma das coisas que eu até sinto falta até hoje, sabe? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu entrei num primeiro momento para ficar alguns anos. Eu nunca pensei em trabalhar a vida inteira. Mas eu pensava assim, vou trabalhar uns 3, 5 anos nessa empresa, talvez vou para outra, pegar um pouquinho mais de know-how numa outra empresa. Acabei ficando 10 pelas pessoas que estavam trabalhando lá. Uhum. Então eu tive assim o privilégio de trabalhar com algumas pessoas que eram assim pessoas assim que faziam com que a pessoa, no caso eu, sempre quisesse se desenvolver. Elas, além de grandes incentivadores, eram grandes exemplos, né? Eles, por si só, eles conseguiam motivar. Só de estar trabalhando junto da equipe de alguns dos chefes que eu tive, já mudaram minha vida, né? Eles, assim, engajavam a gente com algumas pequenas frases e mentalidades, sabe? Uma delas que sempre me chamou a atenção, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Essa frase, assim, me marcou profundamente, né? É um dos diretores que hoje trabalham nos Estados Unidos, Humberto de Barros, que ele falava sempre isso daí. E trabalhei com pessoas que saíam em revista, porque eram pessoas reconhecidas por conseguir engajar times de uma maneira natural. Mas era assim, não tinha muita mágica, sabe? Era tudo coisa muito simples, mas as coisas simples elas conseguem resolver basicamente tudo, né? E eram pessoas assim que elas sempre levantavam a régua da entrega de resultados. Que uma multinacional, você tem assim, o fechamento, você é avaliada, pelo menos na Whirlpool, era avaliada a cada 6 meses. Se tivesse um resultado abaixo do esperado, tinha 6 meses para melhorar, às vezes não tinha nem 6 meses. Então, assim, a cobrança, ela era diária, mensal, era assim, era uma cobrança assim que elevava a régua mesmo. A pessoa tinha que estar comprometida, tinha que estar muito comprometida com aquele resultado. Então a gente sempre trabalhava no ambiente assim. Quando a gente volta e às vezes está mais tranquilo, cai numa zona de conforto, eu vejo que o joaçabense, ele tem muita ideia, mas às vezes não tem um foco para fazer aquilo acontecer, e a vida mais tranquila, um ritmo diferente, e isso muitas das vezes faz com que muita coisa não seja concretizada. Uhum. Eu tenho muitos amigos que têm muita ideia boa, mas às vezes não tem um foco e não consegue resolver uma coisa, né, ou outra. Mas eu vejo também que aqui em Joaçaba tem essa fagulha do empreendedorismo, e até o ex-vereador e meu amigo, o Ricardo Antonello, acho que ele fez um golaço de placa quando ele trouxe a ideia do polo de inovação aqui para Joaçaba. Porque o polo de inovação dele já pega essas pessoas que querem ter um foco mais voltado para isso, e muitas das vezes a pessoa ainda está na universidade. E aí consegue desenvolver um projeto, ter foco naquilo, uma ideia inovadora, engajar outras pessoas naquilo. Já aprovamos a lei do contribuinte incentivador aqui em Joaçaba, que essa é uma política pública que eu vejo que faz a diferença, que uma parte do que a pessoa paga no IPTU pode ser voltado como incentivo para a empresa que está começando, que está lá incubada no polo de inovação, e essa empresa ela vai usar esse dinheiro, tem que prestar contas de tudo certinho, mas às vezes é aquilo que ela precisa para dar o grande salto de desenvolvimento e para daqui a pouco estar recolhendo uma quantidade significativa de impostos para o próprio município. Então não é um dinheiro assim que eu estou dando, é um dinheiro que eu estou investindo nessa empresa para ela me dar um retorno no futuro. Mas assim, numa empresa familiar é um grande desafio, porque daí já tem as questões familiares, né? Eu não posso chegar e querer cobrar do meu pai e da minha avó algumas coisas como os meus subordinados na Whirlpool. É diferente, então tem que ter muita conversa, tem que ter muito entendimento, tem que, às vezes, plantar sementinha numa primeira conversa para ir colher daqui a algum tempo. A gente sabe que também, numa empresa, você também tem por exemplo, quando eu gerenciava 1.000 pessoas, eu tinha o meu budget que eu podia gastar lá nas minhas linhas de montagem, e às vezes eu podia ter autonomia total para fazer o que eu quisesse
com aquele dinheiro voltado, por exemplo, para manutenção preventiva ou para melhoria de alguma outra coisa. Se desse errado, responsabilidade minha, eu ia ter que me explicar, ia ser avaliado por isso. Quando a gente fala de dinheiro próprio, também tem aquele pezinho atrás. Às vezes você pensa 1, 2, 3, 4 vezes, não é assim tão simples tomar algumas decisões. Porque a gente sabe que são trade-offs, né? Muitas escolhas são trade-offs. Você não consegue investir em tudo ao mesmo tempo. Então, é um cenário desafiador, mas assim, é o que eu digo. É tudo muito parecido. É tudo muito parecido. De novo, né? Uma empresa pequena para uma multinacional, o que muda, muitas das vezes, são pequenos detalhes. Mas a conversa franca, o querer se desenvolver, o querer atender bem, tanto na empresa pequena como na empresa grande, ela tem que ter. São básicos, entendeu? Legal isso. Rodrigo, sabe que a gente tem a bandeira do planejamento estratégico à frente das empresas e nos conteúdos que a gente gera, porque eu particularmente vejo que é um conjunto assim de várias técnicas e de várias ferramentas que se juntam em prol de um objetivo específico, né? Que a gente denomina isso de visão, né? Quando você chega de volta para Joaçaba, tem aí essa possibilidade de adquirir a Casa Pedrini, e aí tem toda essa transição que vai acontecendo. Qual que é a visão que você deu para essas pessoas que estavam lá e que estão junto contigo hoje, e como que você alimenta essa visão no dia a dia? Porque uma coisa que eu percebo de uma forma frequente é a ansiedade das pessoas para um resultado rápido. Sim. Então você tem que estar sempre alimentando aquilo de novo, para que as pessoas continuem se mantendo focadas, que foi o ponto que você destacou antes. Então, qual que é a visão que você deu para essas pessoas e como que você alimenta essa visão no dia a dia para que as pessoas estejam enxergando isso que você está enxergando e possam construir junto contigo? Sim, na verdade, quando eu voltei, essa primeira visão que eu tinha foi de uma oportunidade de que se nós conseguíssemos fazer essa transformação, a gente ia conseguir vender mais, né? E a gente realmente chegou a mais do que dobrar o faturamento num primeiro momento. Então, com algumas mudanças, não foram assim nem tantas mudanças, com algumas mudanças, alguns tipos de produtos que a gente começou a vender, a gente conseguiu, e aí a visão fica mais fácil, né? Quando ela se torna palpável, fica até mais fácil, né? E a gente conseguiu fazer isso. Depois, com a mudança que a gente teve com a pandemia, a gente teve que parar, pensar, se estruturar novamente, e aí a gente estava na dúvida, por exemplo, de fazer a live de venda. Por quê? Porque a gente não sabia como que a gente vai fazer. Nós temos 7.000 produtos ativos aqui, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? Uma loja que vende roupa é muito mais fácil, porque daí a pessoa anota ali, como que eu vou fazer? A gente ficou alguns meses estudando isso daí, e a gente até que chegou o dia, eu falei, nós temos que fazer. Aí tinha virado uma questão financeira. A gente tinha que fazer, porque se nós não fizesse, nós estávamos ferrados para pagar as contas. E a gente arriscou e a gente fez. E a primeira live foi, tipo assim, um sucesso. Aí depois eu até desenvolvi algumas ferramentas internas, né, para como estruturar uma boa live de vendas, sem cometer erros que a gente cometeu na primeira, por exemplo, né? Porque na live de vendas você está vendendo ali na internet e a pessoa ela quer o quê? Ela quer a comodidade de chegar na tua loja depois, pegar a sacolinha do que ela comprou, pagar e ir embora. Ela não quer ter que ficar esperando você pegar o produto lá na hora e tudo mais. Não, ela já comprou na internet porque ela quer a praticidade e com um preço até muitas vezes melhor. E eu desenvolvi até na parte de sistemas, super rápido. No começo a gente demorava 2 dias para organizar uma live. Hoje em 1 hora, 2 horas a gente já organiza tudo certinho, com os descontos, com os produtos, conferindo estoque, que é outra coisa. Na primeira live a gente vendeu coisas, produtos numa quantidade grande e não tinha para todo mundo. Hoje eu já começo uma live sabendo, eu tenho 20 desse, 30 daquele, 5 desse, 2 desse, esse é o último. Então foi até a CDL até me chamou um dia pra gente, como se fosse especialista em lives, para eu mostrar como que a Casa Pedrini estava fazendo, porque a gente fazia de um jeito que era bem legal. Então, quando você começa a fazer e dá certo, a visão fica mais fácil. Se não antes, é na base da conversa e contra fatos e dados não há argumentos. A gente sempre procura dar um exemplo positivo daquilo, né? Vamos começar a trabalhar com esse produto. Por quê? Você está vendo na internet, esse produto é novidade, está fazendo sucesso, assim, 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 assado. E aí você começa a mostrar também para as pessoas que trabalham junto contigo de que pode dar certo. Mas às vezes não tem certeza absoluta, então tem que testar.
Então você compra, deu certo. Se não deu certo, daí já vai para uma outra estratégia. E é tudo questão de ajustes, né? A melhoria contínua. Isso é a coisa que eu mais aprendi na Urpo. Melhoria contínua para tudo, seja para processos, seja para produto, seja com as próprias pessoas. Melhoria contínua tem que existir. Parou, meu amigo, aí tudo vai passando por cima. Rodrigo, sabe que a gente tem a imersão plano A, né? A gente brinca que o plano B é fazer o plano A dar certo, né? Que é justamente isso, a gente tem uma visão e se munir de ferramentas e caminhos e tudo mais. Aí eu quero te perguntar, mas eu quero deixar um recado aqui, eu quero te perguntar quando você vai pensando, né? Se a Casa Perini, ela tem uma visão específica e clara que você fortalece ela cada vez que você precisa mobilizar as pessoas. Tá? Porque o que acontece? A gente tá trabalhando, a Imersão Plano A é um evento que está acontecendo em várias cidades do meio oeste catarinense, onde a gente tem realizado assim, a oportunidade dos empreendedores olharem as suas empresas, até o Rodrigo aqui falou um pouco antes da SWOT, né? Que é você olhar de dentro para fora, de fora para dentro, pensar nas suas oportunidades, ameaças e entender aonde que você está forte, onde você precisa se fortalecer para poder ser mais competitivo no mercado. E uma coisa que a gente percebe que a nossa região aqui e o empreendedor brasileiro de uma forma geral, ele tem muito medo de errar. Que é um conceito que a gente vê de uma forma assim nos Estados Unidos, em outros países um pouco mais avançados, digamos assim, um pouco menos de medo disso para poder errar logo, corrigir logo e poder seguir no caminho certo. Então, se você está aí na tua empresa encontrando desafios, querendo encontrar ferramentas para poder vencer esses desafios e poder fazer a tua empresa continuar crescendo, acessa agora imersãoplanoa.com.br e garanta a tua vaga na próxima edição, que vem acontecer em Campos Novos no dia 24 e 25 de maio, no Hotel Beber. Rodrigão, conta aí, qual que é a visão da Casa Pedrini? O que você lê para as pessoas assim, ó, a gente levanta de manhã para fazer isso aqui, é isso que a gente vai conseguir daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos? Qual que é a visão da Casa Pedrini? Nós tínhamos assim, né? O primeiro plano era fazer essa reestruturação. O segundo plano era voltar a trabalhar com alguns produtos que nós não trabalhávamos. E o terceiro plano era expandir os negócios, inclusive entrar para a internet, né? Para a parte de site, parte online. Como teve tudo isso de pandemia e tudo mais, as coisas deram uma atrasadinha, vamos dizer assim. Já era para eu ter entrado antes no online, mas agora eu me obriguei porque, assim, para se adequar para os novos tempos. O que aconteceu? Para aprender essa questão de sites, eu montei uma outra empresa junto com um amigo meu, para aprender como é que funcionava. E deu certo, a empresa estava tudo bem, por questões pessoais nossas, muito tempo, muita coisa para fazer, a gente acabou fechando a empresa. Nem ganhamos, nem perdemos dinheiro, mas eu aprendi muito. Foi muito, que era a Brincapet, que era uma loja online, era somente online, para venda de produtos pet, né, para gato, cachorro, era mais voltado para gato e cachorro, né? E muito difícil, até porque a gente vê aí Cobase, Pets, lojas gigantescas, até recentemente eles agora se uniram, vão monopolizar o mercado praticamente. Mas aprendi muito. Então, uma dificuldade que a gente tinha de entrar para online era justamente essa questão do estoque. Como fazer com que o nosso estoque fosse um estoque único entre online e loja física. Então, a gente ficou muito tempo no desenvolvimento disso. Passei mais de 1 ano para conseguir fazer o nosso sistema atual do ERP, conseguir ter uma integração. Isso aí eu envolvi Sebrae para me ajudar. Envolvi, até uma coisa muito legal, né? A gente, às vezes, não tem a ferramenta, a gente tem que buscar a ferramenta. É isso aí. E o Sebrae tem ferramentas fantásticas, inclusive com algumas partes de empreendedorismo com subsídio. Perfeito. E a gente foi atrás, conseguiu isso, fez, e foi 1 ano de desenvolvimento. Então, hoje, o que a gente quer? A gente quer manter a loja consolidada no mercado, né, que não está fácil para se manter também, então a gente quer manter a loja consolidada no mercado físico, joaçabense e região, que é o nosso tradicional. A gente já está com uma lojinha pequenininha também, que é uma lojinha que a gente fez modelo, que a gente tem uma ideia de expansão regional, com lojas menores, específicas, e fazendo aí sim um fluxo de mercadorias toda a nossa região. E no online, inclusive, a gente está tentando fazer isso também, porque se você entrar hoje no www.casapedrini.com.br, você vai perceber que a entrega para Joaçaba, Erval, Luzerna é uma taxa de delivery. E a entrega para a nossa região, que a gente chama de AMOC, que é dos municípios do meio oeste catarinense, a Casa Pedrini, ela te entrega hoje em 1 dia útil, com um valor assim muito baixo, que é uma parceria que nós fizemos também com uma transportadora local. Legal. Então, assim, Catanduvas, Ibicaré, Jaborá,
até Campos Novos, Ouro, Capinzal, Lacerdópolis, até Água Doce. Todas essas cidades a gente entrega em um dia útil com um valor diferenciado. E a gente faz, assim, a gente sabe que propaganda para loja física é um tipo, é uma propaganda em rádio, televisão, panfletos e tudo mais. Na loja online, a propaganda tem que ser online. Então a gente está se adequando com isso também e tráfego pago para a nossa região aqui também. Porque eu posso vender para todo o Brasil, a gente está vendendo para todo o Brasil, São Paulo, Criciúma, recentemente, Minas Gerais, a gente vendeu algumas coisas, mas a gente quer, primeiramente, como eu disse, manter a loja física com uma saúde financeira boa e a gente expandir para a nossa região. Então, a gente tendo pequenas lojas na nossa região, essa é a nossa visão de momento e já estar na internet, primeiramente de maneira mais regionalizada, mas expandindo para todo o país aí na sequência. Então, a nossa visão de Casa Pedrini é essa. Até porque, de novo, entra naquelas questões de fatores externos. A gente estava trabalhando e a gente investiu muito num setor de produtos que acabou meio que morrendo, né? Que era armas e munições, né? Então, esse setor, ele caiu muito, caiu praticamente a zero recentemente por questões políticas externas. Então, como que a gente se readequa também? A gente tinha até visto, vamos dizer assim, algumas ameaças com relação a esse fator político, mas a gente não imaginava que fosse chegar nesse ponto do 100% para praticamente zero dessas vendas desse tipo de mercadoria. Mas são coisas que acontecem e a gente tem que se readequar cada vez mais, né? Então, é isso aí, a melhoria contínua e vamos, não pode ter medo de também, como você disse, não é nem arriscar, não pode ter medo de fazer aquilo que você acredita que pode dar certo, né? Legal. É como aquela frase que eu gosto muito do Thomas Edison, né? Que o Thomas Edison, acho que praticamente todo mundo já escutou falar dele, porque a gente tem as lâmpadas hoje por causa dele, né? Tem mais de 1000 patentes no nome dele, acho que é o maior inventor, pelo menos em termos de patente, com certeza, né? E ele demorou mais de 1.200 vezes para fazer a lâmpada. E ele sempre falava, né, que ele já tinha tentado mais de 1000 vezes fazer a lâmpada, mas ele não considerava isso ruim. Ele considerava, bom, eu sei mais de 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Então, como que a gente está enxergando, né? Mas você vê como entra aí, você deu alguns exemplos, sabe, Rodrigo, a importância da mentalidade, né? Que a missão do plano empresarial é essencialmente isso. É transformar a mentalidade do empreendedor para que ele possa organizar o crescimento da sua empresa sem depender de terceiros, tendo a ajuda de terceiros, mas sem depender de terceiros para poder conquistar as liberdades que ele quer conquistar. Quando você citou o Thomas Edison, ele tinha um plano. O plano dele era fazer a lâmpada. Isso. Então ele foi quantas vezes ele precisou fazer para que isso realmente pudesse acontecer. Que é um ponto que eu vejo que é fundamental, porque você citou antes ali também, né? A gente vê assim, a falta de foco, né? Então quando você estava ali tentando gerir 2 empresas, mais uma carreira política, mais uma família, mais não sei o que, não, peraí, eu não vou conseguir tocar tudo ao mesmo tempo. Exatamente isso. E a gente percebe, sabe, Rodrigo, que acontece muito, cara, as empresas elas começam a se desenvolver, aí tem um determinado nível de sucesso, aí o empreendedor ele quer diversificar os investimentos, e acaba perdendo o foco e a concentração em algo que é uma empresa mãe, que gerou um determinado nível de sucesso, mas que agora começa a sangrar, porque ele começa a inventar investimentos em outras coisas, quando poderia estar colocando essa concentração e essa energia num ponto principal, né? Então, uma coisa muito legal ouvir você falar isso, porque combina muito com o que a gente defende, acredita, e isso tem uma parte da minha experiência própria de errar nesse ponto, de começar a dar certo numa coisa e querer diversificar investimentos. E a real, cara, você pega assim, né? Olha, você citou algumas vezes, né? O quanto tá desafiador você manter uma empresa hoje em dia, né? A gente pega assim, 80% das empresas brasileiras não passam no primeiro ano, as que passam não passam do 5º ano, né? Então, quando a gente olha uma empresa que está aí há 100 anos e continua percebendo os desafios e lidando com eles e trabalhando com eles, eu vejo que é um exemplo, sabe? De poder mostrar o quê? É difícil? Mas tem o bônus, né? Tem o reconhecimento, tem a questão assim, de construir uma jornada, de construir um legado. Então, quando você olha uma empresa hoje na cidade com 100 anos, e essa empresa com 100 anos tendo que se reinventar, tendo que falar em melhoria contínua, é um ponto muito interessante, porque isso é um outro ponto que a gente observa assim, regularmente, sabe? As empresas, elas saem de uma, digamos assim, de um nada de gestão ou de políticas, melhoram um pouco e acha que aquela melhora pouco, ela vai ser o suficiente, entende? E quando o ponto que eu vejo que você destaca bastante é melhoria contínua. O quanto isso não para nunca, o quanto isso vai levando a empresa para outros níveis, e esses outros níveis é que vai fazendo com que a empresa desperte para outros níveis,
de melhoria e a coisa faça gradativamente uma construção. E é legal, cara, ver assim, ó, que a gente tem pessoas aí como você, primeiro, empreendendo, né, que eu acho que é um ponto assim, muito legal, tudo que você citou de experiências, de vivências em grandes empresas, mas eu vejo que seria um desperdício ter esse conhecimento, essa mão de obra fora de Joaçaba. Que bom que você está aqui em Joaçaba e está podendo aplicar isso numa realidade local, e com certeza a gente gravar um podcast que nem aqui agora, isso ser exemplo para outros jovens, né, que estão aí. Você está com 37 anos, Rodrigo consultou toda essa experiência para nós aqui, está com 37 anos, então tem muita lenha para queimar aqui em Joaçaba ainda, e tenho certeza que a gente vai ver a Casa Pedrini ainda em, digamos assim, cenários cada vez melhores, né? E tem algum spoiler, alguma coisa assim que você citou, né? A loja virtual está chegando, tem uma loja... Chegando não, chegou já, você está desenvolvendo isso, né? Tem essa loja Pocket, vamos falar assim, né? Que você está pequena para você desenvolver. O que são as próximas coisas que a gente vai ver da Casa Pedrini numa sequência próxima? Na Casa Pedrini agora é a gente focar exatamente isso, consolidar o site, né? E a gente tem ideias de expandir para as cidades próximas, né? Algumas lojinhas menorzinhas, né? Paralelo, a gente também a gente começou com outra empresa também na família, né? Que é a Pedrini Empreendimentos, porque o meu lado engenheiro, ele também não me permite ficar muito tempo longe da engenharia, né? Sim. Claro, a parte de gestão, né, dessa parte de comércio, é uma parte que eu sou apaixonado, porque eu cresci dentro da loja, né, eu aprendi a andar de bicicleta dentro da loja, eu aprendi vendo minha avó trabalhar, meu avô trabalhar, e isso está dentro de mim, dentro do meu coração, e sempre estará. Mas a parte de engenharia eu estava sentindo falta, então a gente também iniciou aí a Pedrini Empreendimentos, que daí são empreendimentos na cidade, né, tanto a parte imobiliária, né, usina solar, loteamentos, essas coisas a gente vai continuar fazendo, mas são daí processos que daí envolvem parcerias, envolvem outras partes também, não só a gente, e aí a gente consegue tocar em paralelo, né? E a vida pública a gente vai tocando junto também, né? A vida pública é uma coisa que a gente é uma paixão de pequeno também. Mas a Casa Pedrini, vocês podem esperar que a gente vai continuar com a loja Pocket. A gente tem ideias de entrar em alguns outros nichos de produtos também. Talvez, é isso que a gente está definindo agora, se vai ser na Casa Pedrini mesmo, ou vai ser uma nova loja, que a gente vê alguns produtos com oportunidades. Mas isso aí a gente tem que fazer pesquisa de mercado, a gente tem que fazer uma análise mais completa para também não tá entrando na estatística de abrir e fechar no primeiro ano, né? Então a gente tem feito isso aí também. A ideia é não parar, né? Ô, Rodrigo, mas vamos tentar trazer um exercício prático aí para o dia a dia, para ajudar quem está ouvindo a gente, porque isso que você falou agora é um desafio que muitos têm, né? Porque o quanto que quando a gente fala assim, o foco é uma coisa, né? Digamos assim, a teimosia em insistir numa coisa que talvez não está dando certo ou poderia dar mais certo é uma outra coisa. E aí você pode agregar um novo segmento, agregar novas coisas numa mesma empresa para que essa empresa continue se reinventando, Sim. né? O que vai te fazer, ou como é que você vai fazer para decidir entre abrir uma nova empresa ou agregar a nova linha de produtos na Casa Pedrini? Como é que vai ser o dia a dia do Rodrigo para tomar essa decisão? É porque o que acontece? Por a Casa Pedrini ter, vamos dizer assim, essa identidade e essa parte que eu comentei antes da tradição, às vezes tem segmentos de produtos que não casam tão bem e que ficaria estranho, né, a gente usar o mesmo nome Casa Pedrini. Já outros não. A gente já pensou em abrir a gente já pensou em trabalhar, por exemplo, com brinquedos, trabalhar com outros segmentos, como lojas multissetores têm, e nós ainda não temos. Então, muita gente pergunta, por que você não trabalha com isso? Por que você não trabalha com aquilo? Agora, se for num outro setor, perfumaria, alimentício, daí já, para mim, não faria tanto sentido a gente continuar com o nome, vamos dizer, Casa Pedrini, né? O Casa Pedrini, ele te dá a ideia o quê? Desde produtos que a gente encontra no mercado, empórios, até produtos que você encontra numa loja, como por exemplo uma van, uma loja multissetorial, uma loja grande, né? Agora, se for para um outro segmento mais específico, daí a gente poderia estar entrando com outros tipos de produto. Agora, eu falei até da Pedrini Empório, essa marca, Empório Pedrini, a gente já tem desenvolvida. Um exemplo, Empório Pedrini. Seria a Casa Pedrini, só com uma roupagem um pouco diferente para atrair um público também um pouco diferente. Essa é uma ideia que a gente tem. Né? Essa é o Pocket que você falou, né? Até esse nome Pocket a gente já pensou em colocar Casa Pedrini Pocket. Aí a gente manteve o Casa Pedrini por uma questão assim, até mais prático para a gente fazer nesse primeiro momento. A gente só abriu uma filial e colocou. Mas a gente tem todos esses estudos já, inclusive de marca, né? Porque a gente sabe que a marca, às vezes se a gente coloca Empório Pedrini, por exemplo, daqui a pouco a pessoa
nem associa mais tanto a casa Pedrini. Vai associar ao empório, um empório. Uhum. Então a gente sabe que a marca puxa também. Com certeza. Então tem toda essa questão. A gente tem que estudar, né? Entendi. Mas é legal porque assim, ó, você tá se mexendo, né, Rodrigo? Porque você vê assim, Isso... tá desafiador, né? Tá desafiador. Eu vejo uma coisa que eu percebo assim, Rodrigo, a gente até fala para a Casa Bahia, os caras começaram com uma portinha, foram crescendo várias portinhas, já virou uma mega de uma empresa, né? Hoje em dia isso tá muito mais difícil, né? De você começar mesmo que você começar uma nova marca, uma nova loja, qualquer outra coisa, você não consegue mais começar com uma portinha, uma bimboquinha ali, que aquilo vai se desenvolvendo. É muito mais desafiador. Então, esse estudo que você falou, esse buscar dados, buscar informações, eu vejo que é uma lição que fica para o empreendedor, porque mesmo a gente estando hoje, eu estou em Joaçaba, quero abrir uma empresa em Joaçaba, você não está concorrendo só com Joaçaba. Né? Tá globalizado, então aquilo que você vai vender, a não ser que seja algo muito diferente, você vai ter diversos e diversos concorrentes no Brasil, no mundo. Então você conseguir iniciar um negócio que tenha um nível de inteligência, de pesquisa, de dados, para não cometer erros que podem ser evitados, podem ser superados, né? Porque uma coisa que eu vejo que é legal, por exemplo, no exercício do planejamento, né? Estratégico, a gente tem ali as forças e fraquezas e as ameaças e oportunidades, que a gente não tem uma gestão total sobre elas. Mas a gente consegue minimizar, você consegue ter, digamos assim, trabalhos para conseguir que o impacto não seja tão grande. É claro que diante de uma situação que nós falamos das armas mesmo, foi uma mudança muito grande. Não teve muito. Que aí eu vejo que a estratégia pode ser o quê? Que é uma coisa que vocês têm, né? Vocês têm outros segmentos, vocês têm outras coisas. Se vocês tivessem colocado todas as fichas nesse segmento, tinha batido o cadeado. Sim. Entende? E por não ter exatamente isso, vocês conseguem de alguma forma gerir, né? E aí, brother, para a gente poder dar uma pivotada na nossa conversa aqui, agora se a gente pegar toda essa experiência ali, Rodrigo multinacional, Rodrigo empreendedor, esse cara que está sempre se buscando inovação e não para nunca, né, tem uma mente engenheira, como é que esse cara olha o poder público, né, e consegue olhar lá e falar assim, eu consigo agir aqui, eu consigo trabalhar aqui. E eu te pergunto como alguém que trabalhou dentro de poder público assim por um período, e te confesso o seguinte, saí meio traumatizado. Sim. Entende? Eu confesso assim que, cara, eu sou incapaz de mudar essa realidade. Então, o que te mantém assim, acreditando que você, enquanto Rodrigo, pode fazer algo de diferente para mudar essa realidade? Primeiro tem que explicar, né, que eu sou uma pessoa que cresci num ambiente extremamente politizado dentro da minha casa, porque tanto por parte da família da minha mãe quanto pela família do meu pai sempre foram muito ligados à política, né? O meu avô o meu tataravô por parte de pai foi prefeito, o meu avô foi presidente da Câmara de Vereadores por parte de pai, né, aqui em Joaçaba, o vô Nilton Pedrini. O meu tio-avô foi 4 vezes deputado, foi presidente do Tribunal de Contas, foi procurador do Estado, foi assessor do governador na época do Amin, ali no início dos anos 2000. Enfim, aprendi muito com eles a fazer política séria. Por parte de mãe, o irmão mais velho da minha mãe foi vereador, o meu avô foi o primeiro vice-prefeito aqui de Joaçaba, então a gente sempre cresceu com a política, era sempre uma coisa muito natural, e isso sempre eu quis participar disso tudo, né? Mas eu sempre tive esse estigma, assim, né? Público é público, o privado é o privado, sempre. Sempre tive isso, sempre acompanhei política, mas sempre tive. Poxa, mas por que no público tem que ser assim tão difícil, no privado é assim, assim? Mas aí, teve uma vez, eu já estava trabalhando na Whirlpool e a gente participava de muitas feiras, e aí numa Expo Gestão em Joinville, acho que foi 2011 ou 2012, não me falha a memória, foi 2011, o Eduardo Campos, ele era governador ainda, né? Ele já era um pré-candidato à presidência da República e tudo mais, e ele mostrou como que ele geria o Estado, que ele era governador, através de KPIs igualzinho numa empresa. Só que ele transformou, em vez de assim, qualidade, número de funcionários, enfim, todos os indicadores que tem lá numa multinacional, ele colocou assim, fila de espera para cirurgias eletivas, segurança pública, educação, mas fez todos os principais KPIs dele e ele plotou lá e ele mostrou. Quando ele mostrou aquilo, eu falei, gente, não era nada aquilo que eu imaginava. O público é o público, o privado é o privado, mas assim, as ferramentas são as mesmas para você utilizar. Quando ele mostrou aquilo, aí eu fiquei assim, poxa, quase pensei em voltar mais cedo para Joaçaba do que eu estava imaginando, porque eu queria participar dessa questão da vida pública. Mas a gente vai, a vida, né, uma caixinha de surpresa, a gente foi trabalhando em outros locais, adquirindo ainda mais experiência. Quando eu voltei para Joaçaba,
Eu coloquei meu nome a pleito numa primeira vez, até para as pessoas me conhecerem. Eu não imaginava que eu ia ser eleito já na minha primeira eleição. E eu fui o quarto mais votado do município, né, com 707 votos. Fui muito bem já no primeiro pleito. E isso me motivou ainda mais, né, pela confiança que as pessoas depositaram em mim. Talvez pelo trabalho que eu fiz na loja, as pessoas viram, poxa, o Rodrigo voltou, olha que legal que ele fez lá. Talvez seja por isso. Enfim, talvez pelo nome da família, de já trazer uma confiança pela política séria que sempre foi desenvolvida, graças a Deus. E aí eu vejo exatamente isso. Como que a gente faz para pegar Joaçaba, que é uma cidade que tem um potencial gigantesco de ser modelo para o estado e para o país, e a gente coloca essas ferramentas para funcionar. Tem, assim, algumas cidades que já vem sendo feito isso e que estão, assim, despontando em indicadores de saúde, de segurança, IDH. Joaçaba tem um IDH muito bom, mas Joaçaba tem um potencial de um IDH muito melhor. A gente trouxe um método de alfabetização, indicação nossa, aqui para Joaçaba, chamado Intraact, que ele resolve o problema da educação lá na base, a alfabetização. Porque se a pessoa não é bem alfabetizada, e isso tem estudos, não é o Rodrigo que está falando, muitas das vezes a pessoa ela cria aquele trauma, aquela coisa de não se sentir inserido, porque ela não sabe ler direito, não sabe se expressar direito, e às vezes ela vai para um lado negativo, como por exemplo, né, o mundo do crime e tudo mais. Isso as promotoras com quem eu conversei me falaram isso. Entendi. E quando a gente apresentou esse método para a Joaçaba, a secretária de Educação e as outras diretoras de educação, elas ficaram muito felizes. Já estava praticamente, o ano já tinha iniciado, fizemos uma rodada piloto, funcionou e hoje é um método oficial de Joaçaba. Hoje é um método de alfabetização de Joaçaba. Oficial de Joaçaba. Que legal. E assim, eu tenho certeza que no curto prazo já está dando resultado, mas no médio prazo isso vai fazer a nossa curva de alfabetização ir lá para cima, e esse indicador vai fazer com que todo o IDH vá lá para cima. Porque a pessoa que se interessa pela, vamos dizer, alfabetizou, já está inserido, aí a gente vai fazer novos projetos como, por exemplo, turmas de leitura, Clube do Livro, e aí pega a prática da leitura também, aí tem um mundo pela frente. Aí a gente vai ter mais pessoas empreendedoras querendo... porque se a pessoa tiver conteúdo, meu amigo, a pessoa tem um campo gigantesco para investir nela mesma e nos outros também, né? Então, assim, como que pequenas ações transformam? Esse método chamou a atenção do Estado. Agora o Estado de Santa Catarina vai fazer piloto em 37 cidades, uma a cada micro-região, e talvez seja o método oficial do Estado de Santa Catarina. Então, um vereador numa cidade pequenininha, né, do interior de Santa Catarina, trazer uma ação, que é a quarta cidade no país que traz essa ação, e a gente vai talvez ter um método que veio para a cidade e para o Estado, influenciando na vida de milhares de crianças. Isso, assim, dá muita vontade da gente continuar e a gente trazer a nossa experiência também para o público. Porque no público, sendo bem administrado, olha, em 4 anos dá para fazer muita coisa. E a parte mais gratificante é que aí sim você deixa um legado para toda a sociedade e você mexe no ponteiro, assim, da vida das pessoas. Aí você está falando, não é só de você ser bem sucedido e você conseguir uma condição de vida boa para os teus filhos, para tua família. Não, você está falando de impacto social. E isso sim é uma grande diferença. Rodrigo, você citou ali um ponto de uma alfabetização que ela é um resultado aí a médio e longo prazo, né? Que a gente vai perceber isso numa prática mesmo verdadeira, né? Mas a gente olhando Joaçaba hoje, né? E você está dentro do poder público, você também é um empresário que tem as dores que o empresário tem. Aonde que você vê assim que fica mais claro, digamos assim, algumas bandeiras, alguns caminhos para que Joaçaba possa, de uma forma rápida, mostrar um desenvolvimento e também de uma forma de longo prazo. Hoje, se você tivesse a caneta na mão, assinando as coisas em Joaçaba, para onde Joaçaba miraria o seu futuro? Para mim, Joaçaba ainda tem alguns entraves, sabe? Ainda tem alguns entraves, assim, muitas das vezes por não saber como que eu faço para Joaçaba crescer sem perder a qualidade de vida que a gente tem aqui. Que talvez seja esse o grande medo, né? Muita gente fala assim, Chapecó. Mas daí Chapecó já tem um certo nível de violência grande em alguns locais. Então, como que a gente cresce de maneira sustentável? Eu tenho certeza que muitos gestores sempre quiseram que Joaçaba crescesse, mas tinham esse anseio e por causa disso a cidade muitas das vezes ficou fechada. Até pelo nosso relevo e tudo mais ficou fechada. Agora, nós temos toda a parte alta da cidade. Nós temos, como eu citei antes, né, falei de eixos de desenvolvimento sustentável. Você vê o quanto que a cidade está crescendo e isso é inevitável.
Hoje a gente tem, por exemplo, assim, os novos bairros que foram criados ali dos Brisas, já tem um hospital da Unimed subindo, já tem novos empreendimentos que vão subindo. A gente tem um projeto de um anel viário, e o anel viário tinha 3 projetos. Eu estava na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina recentemente, falando com o secretário adjunto de infraestrutura do estado a respeito de como que a gente traz para mais perto o anel viário. Porque se deixar muito longe, eu não consigo ter um desenvolvimento da cidade até chegar no anel viário. Então, se no futuro precisar de mais um, a gente pode fazer mais um anel por fora, como por exemplo, Concórdia fez. Se você perceber, Concórdia tem 2 anéis viários, um bem próximo, foi um primeiro nível de desenvolvimento, depois tem mais um. Joaçaba precisa disso, precisa de políticas públicas que incentivem. A gente tem que escolher eixos estratégicos. Eu sempre falei isso na Câmara, desde o primeiro ano que eu me elegi e continuo falando. Tem que escolher as rotas. Antônio Nunes Varela, a Arvino de Oliveira, que é uma continuação da Aquiles Pedrini, que sai da Vila Pedrini e vai até lá em cima em 2 casas. E a gente tem que ter política pública para isso. E a gente tem um outro setor da cidade que está lá perto do distrito industrial, que a gente precisa trazer ele mais para perto. A gente tem que ter um novo distrito industrial, mas às vezes não com lotes gigantescos. Por que não faço um distrito industrial com lotes menores, onde a pessoa consiga comprar lá um terreno de 450 metros quadrados, faça um barracão de 200 metros quadrados, e aí isso ele consegue botar no bolso dele ou no financiamento dele para começar um pequeno negócio. E o pequeno, ele tem a chance de ficar grande. Agora, começar grande, meu amigo, já não é tão fácil. Um terreno de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, eu não consigo. Então, a gente tem esses terrenos. A gente tem tudo mapeado. Né? A gente está na vida pública aqui, hoje nós somos vereadores de mandato, já deixamos nosso nome à disposição também para o próximo pleito, inclusive para possível majoritária, estamos tudo negociando, mas a gente já tem tudo mapeado de como que a gente enxerga o Joaçaba e de como que a gente imagina uma Joaçaba melhor no futuro e mais desenvolvida de uma maneira sustentável. Tem tudo isso mapeado. Rodrigo, sabe uma coisa que é legal que você falou assim, eixos estratégicos, né? É o que a gente no planejamento chama aí das prioridades, os objetivos estratégicos, né? Porque é que você falou antes, inclusive, né? A gente pode fazer tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e são essas prioridades. É aí que eu vejo que muitas vezes a gente precisa conseguir transformar uma mentalidade, porque todo mundo tenta puxar a sardinha para o próprio lado, né? E às vezes assim, ó, todo mundo, ó, vamos focar nesse eixo aqui, pum, vai lá, foca. Você falou, por exemplo, do anel viário, né? Um quer o anel mais perto, outro quer o anel mais longe, outro quer não sei o quê. Vamos focar no que está mais perto e gradativamente a gente vai melhorando e vai se desenvolvendo, né? Porque uma coisa que eu achei fantástica, que eu conheci recentemente, até me culpei por ter conhecido tão recentemente, é a questão do próprio polo de inovação. O tanto de coisas que podem acontecer, né, Rodrigo? Eu vejo que é esse braço de empreendedorismo que a gente precisa na política, na nossa mente, assim, para que as coisas realmente aconteçam e se transforme. E aí, para que isso aconteça, essa visão que você está colocando, e para a gente poder encaminhar aqui para uma reta final, o que a gente precisa vencer? Para que isso que você falou agora, a gente definir eixos estratégicos, fazer isso acontecer, o que a gente precisa vencer para que as pessoas acreditem nisso, se mobilizem junto e a gente possa se unir, digamos, em torno de um objetivo de fazer Joaçaba despontar? Tem alguns fatores, né? Como eu sempre falei, eu sou engenheiro, então para mim, assim, eu vejo as coisas e eu sou muito, assim, executor. Eu gosto de ir lá e fazer o que, como, quando. O que, como e quando. E que nem, por exemplo, assim, a gente tem aqui em Joaçaba algumas coisas que são subexploradas ou às vezes nem são exploradas. Turismo, muito pouco explorado. Temos que buscar incentivos. Como que a gente busca incentivos? Municipal, difícil. Estadual, conseguimos. Hoje a gente tem um governador que é daqui. E em esfera federal, a gente precisa ter projeto. A gente às vezes não consegue dinheiro federal porque a gente não tem projeto. Então como que a gente realiza o Parque Linear do Rio do Tigre para ter um turismo dessa parte central da cidade? Aí os caras falam, poxa, turismo na parte central? Dá para fazer turismo na parte central. Turismo de contemplação. A gente tem um Parque Nacional das Araucárias lá na frente do CPJ, lá onde tem a Santinha. Aqui no Parque Nacional, como que a gente explora? Tem turista estrangeiro que paga a verdadeira fortuna para vir tirar foto de um passarinho que só tem aqui. E a gente nem sabe, isso se chama turismo de contemplação. Como que a gente faz para ter uma estrutura lá? Mas a gente não precisa ter dinheiro, às vezes, em caixa aqui, dinheiro próprio, né? A gente precisa ter um projeto desenvolvido, que a gente consiga ir lá no Ministério do Turismo e a gente consiga, na hora certa, apresentar o projeto para o dinheiro vir para cá. Então a gente tem que ter projeto de tudo, sabe? Hoje, o dia que eu puder, vamos dizer assim, e estar nesse lugar de fazer as coisas acontecerem em Joaçaba,
É isso que eu penso que a gente tem que fazer. Tem que ter um time desenvolvendo projeto e o Escritório projeto de tem que estar projeto. sempre na ponta da agulha. A hora que abrir o edital, já apresenta para conseguir trazer para cá. Né? A gente sabe que a gente tem, eu falei do turismo, tem pesca esportiva. A gente tem um dos animaizinhos aqui, né, que é um peixinho aqui chamado Joana, que eles chamam de truta tupiniquim. Tem gente que paga para vir pescar, né? Aqui não, porque a gente não tem isso, mas tem gente que paga para vir pescar e que poderia vir para Joaçaba para vir pescar esse peixe, que é um dos peixes, a truta tupiniquim. Nos Estados Unidos, quando você vai para lá, tem lá os turistas que pagam para ir pescar truta lá naqueles modelos, naqueles riozinhos. Cara, nós temos riozinho aqui. Como que a gente faz para ter uma parte do rio aqui que a pessoa pode ir lá pescar? A gente tem que urbanizar os nossos rios. O Rio do Tigre, que é um rio genuinamente joaçabense, porque ele nasce e deságua dentro do município, é um rio que a gente está de costa para ele. Como que a gente fica de frente para o rio? Então, tem tudo isso que a gente pode fazer. Isso em termos de esporte também. A gente não pode, sim, querer ser mais do que a gente é também. É difícil para uma cidade como o Porto de Joaçaba ter um time de futebol de campo na Série A. A gente tem que saber que é difícil por causa de termos financeiros. Mas será que um time de bolão, sendo campeão do estado, a gente não consegue ter? Que infraestrutura que a gente está dando para o pessoal do bolão para fazer isso? Ou outros esportes, como tem o pessoal do tiro, como tem outros esportes aqui, tem o pessoal que corre, tem o pessoal que joga o tênis de mesa, tem esportes tradicionais aqui, né, judô. Esses esportes, como que a gente fomenta mais? Esses esportes a gente consegue. Com as empresas que a gente tem aqui, né, com os aportes financeiros que a gente tem aqui, isso a gente consegue. Então, eu penso, Joaçaba, isso de uma maneira prática, de uma maneira com que a gente realmente consiga desenvolver todo o nosso potencial de pessoas que Joaçaba tem. Ó, isso, assim, eu digo para todo mundo, Joaçaba pode ser a melhor cidade do país. Tem todos os pré-requisitos para que isso aconteça. Nós somos um polo de saúde, como que a gente faz para fomentar ainda mais essa questão da saúde? Como que a gente faz para ter... o turismo eu já falei, o esporte eu já falei, a educação, a gente tem a oportunidade de fazer desde a creche até o doutorado dentro da própria cidade. Que cidade no Brasil que tem isso? Que legal. Então a gente tem que trazer mais pessoas ainda. Tem que ter as PPPs, que a gente chama, né, as parcerias público-privadas, junto com a universidade, junto com o Polo de Inovação, cada vez maior. O Polo de Inovação ele não tinha que duplicar, ele tinha que triplicar. Hoje, se eu duplico, eu já encho o Polo de Inovação no outro dia. Então tem que ser gigante. Agora, tem que ter infraestrutura, tem que ter uma rua que ligue o Polo de Inovação, que é aqui embaixo do Campus 1, lá em cima com o Campus 2. Aí você cria uma outra rota de desenvolvimento para lá, de tudo. Ou você pode ligar lá na Arvino de Oliveira, lá embaixo. Então, dá para fazer muita coisa. Tem as obras estruturantes e tem essa outra parte. A gente tem que botar no papel, desenhar e ter o projeto pronto na hora certa para fazer. Legal, Rodrigão, legal. Dá pra gente ficar a noite inteira aqui trocando ideias e aproveitando, porque, cara, é uma coisa assim, ó, é isso que a gente precisa, sabe? Ter pessoas assim com iniciativa, com disposição, com trabalho, com experiência, com capacidade, né? Porque eu acho que os desafios são grandes, né, Rodrigo? Não dá pra gente minimizar eles, mas eu, particularmente, sou uma pessoa que acredito muito na força do trabalho, na força da nossa mentalidade para transformar as realidades e fazer o que precisa ser feito, né? Você falou que você é um executor, é uma forma que eu me vejo também. Eu costumo brincar que eu defendo tanto o planejamento estratégico porque eu gosto de fazer. Entende? Não é que eu gosto de planejar, porque eu gosto de fazer. Só que eu aprendi com o passar do tempo que simplesmente sair fazendo também não é tão assertivo assim. A gente precisa ter digamos assim, pelo menos um pouco de tempo de pensar, de raciocinar e de organizar as coisas, né? E muito legal, eu tava lembrando aqui agora, a gente tá aqui falando de empreendedorismo e política e economia, todo mundo, tudo junto, assim, no mesmo pacote de ideias, né? E a gente vai ter na próxima imersão em Campos Novos uma participação muito legal da Nipur, que eles vão trazer uma palestra para nós falando como que a macroeconomia se aplica na microeconomia da nossa região, porque muita gente fala assim, aumento do dólar, aumento da bolsa, como que isso realmente se aplica, o que que a gente sente, o que que a gente não sente aqui. Então uma parceria muito legal que a gente firmou com a Nipur, eles vão estar na próxima edição da Imersão Plano A, trazendo esse conteúdo para o nosso empreendedor poder abrir mais ainda a mente e entender de que maneira que as nossas empresas precisam agir ou reagir às mudanças que acontecem. Então, Rodrigo, eu quero ser muito grato pela tua disponibilidade de tempo e da tua dupla, tripla jornada aí do dia a dia, você conseguir tirar um tempo aqui para a gente poder trocar essa ideia. Beleza. Dizer que o PlanoCast está sempre à disposição aqui. Se você quiser vir mais vezes, trazer as tuas ideias, trazer as tuas iniciativas, conforme for desenrolando esse ano político também,
tem essa oportunidade de você poder trazer suas ideias aqui e feliz de ver o teu desenvolvimento, e ver a Casa Pedrini e ver a tua família com novos investimentos e você ainda com essa dedicação para a nossa política. Que bom que a gente tem aqui em Joaçaba pessoas com a tua disposição. Muito grato, brother. Se quiser deixar a tua mensagem final aqui e deixar as tuas redes para quem quiser te acompanhar também, Sim. Né? Por favor, fica à vontade. Eu quero mais uma vez aqui agradecer, né, a abertura desse espaço aqui, porque a gente falar assim por mais de uma hora, numa entrevista, na rádio, assim, não é tão fácil, né? Um podcast já fica mais fácil. Então, espero ter contribuído, né? A gente sempre sabe que muitas das vezes uma coisa que a pessoa fala já abre um mundo de oportunidades quando a gente para ouvir, então isso me ajudou, né? Com os meus antigos chefes, com as pessoas com que eu tive convívio por essas minhas andanças e pelas cidades que eu morei, as pessoas que me auxiliaram, então isso é muito bom, né? A gente poder influenciar positivamente as pessoas e inspirar pessoas, né? Eu sempre tive líderes inspiradores e isso é uma coisa muito boa. Às vezes quando eu falo alguma coisa e alguém diz, poxa, Rodrigo, isso aqui me auxiliou, poxa, eu fico feliz de ter muitas das vezes conseguido, assim, tocar nessa parte da inspiração das pessoas, né? E assim, estou com 37 anos de idade, acho que o momento é esse para fazer também, porque a gente sabe que né, com filho pequeno, tem a questão familiar que a gente nunca pode deixar de lado, a gente sempre tem que ter essa parte bem balanceada na nossa vida, né? Então, é uma parte boa, eu estou muito feliz de estar aqui em Joaçaba, fico sempre muito feliz de poder participar da vida pública, nas associações que eu participo, enfim, é muito bom. Quem quiser acompanhar meu trabalho no Instagram é pedrini.rodrigo, é bem fácil ali de achar, a gente está sempre postando algumas novidades, algumas coisas boas, e é isso aí, sigam também a Casa Pedrini, né, tem a Casa Pedrini Aventura, eu nem falei da Casa Pedrini Aventura, mas tem a Casa Pedrini Aventura, que é uma outra ideia, tem a Casa Pedrini da Galeria também, que a gente chamou Casa Pedrini da Galeria, o Instagram, então sigam lá que a gente tem muita coisa boa para mostrar para todo mundo aí também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Legal, Rodrigo, muito grato. Quero deixar aí um convite para você, então, que está aí querendo empreender de uma maneira mais profissionalizada, fazer a tua empresa crescer, se desenvolver. Acessa lá, imersãoplanoa.com.br, garante a tua vaga na próxima edição de Campos Novos. Se a hora que você estiver ouvindo esse podcast aqui já tiver passado essa edição, entra lá em imersãoplanoa.com.br que tem as próximas edições que vão acontecer em diversas cidades da nossa região. Isso que você falou agora, Rodrigo, às vezes uma vida que a gente transforma, uma palavra que a gente fala faz toda a diferença e às vezes a gente quer muito resultados exponenciais, né? E aqui pelo PlanoCast a gente tem ouvido assim com bastante frequência já, as pessoas falam, olha, eu ouvi o episódio, eu vi isso, eu vi aquilo, me ajudou em tal coisa, me ajudou a resolver um problema. Então esses pequenos feitos que vão justificando o nosso trabalho e vai dando uma motivação para a gente continuar. Então, muito grato, boa sorte na tua jornada. Valeu. E tamo junto, até a próxima, até o próximo episódio do PlanoCast. Forte abraço.